Fala galerinha, beleza? Galera, finalmente chegou aí o que vocês queriam, é de Functions, tá? Já deixa o like aí nesse vídeo, porque esse vídeo vocês não encontram em nenhum lugar. Pode procurar no Google, YouTube da gringa, curso pago, Deep Web, ChatGPT, não vai encontrar esse conteúdo, pessoal. Então já deixa o like, já compartilha com o amiguinho esse vídeo. E bora lá, só uns recadinhos, pessoal. Sempre eu deixo pro final, mas vou falar aqui no começo. A gente tá com um grupo aí de WhatsApp. Então, para ajuda mútua, para falar diretamente comigo, pra gente trocar uma ideia, entra aí, o link tá na descrição desse vídeo. E se for assinar um VPS, usa meu link de indicação aí da Hot. Beleza? Bom, bora lá, vamos pro vídeo. O que são os Edge Functions? Edge Functions são funções em nuvem que a gente utiliza como, por exemplo, um microserviço que a gente consegue integrar diretamente com o nosso banco de dados. Então é muito semelhante ao Cloud Functions do Firebase, tá? E se você não sabe nada disso, caiu aqui de gaiato, nem sabe do que a gente está falando, Supabase, assiste a playlist que vai estar aí no final do vídeo, tá? Então, para ficar tudo mais claro, vamos direto para a prática aí, pessoal. Como é que faz Edge Functions num self-hosted do Supabase, tá? Vamos entrar no nosso VPS, vocês já sabem. E vamos entrar aqui, Supabase /docker /volumes. Aqui dentro, você já vai ter aqui uma pasta chamada Functions. Então vamos acessar ela aqui. E nela já vem para o padrão duas funções, o main e o hello. Nós não vamos ver elas, já vamos direto para a prática. Então vamos criar nossa primeira função aqui. Como é que faz? Vamos criar um diretório, mkdir. Primeira coisa, pessoal, antes disso, já cria aqui um ponto .env, que a gente vai utilizar ele. O que é esse ponto .env? Vai ser o host do nosso Supabase e o service role, tá? Então, deixa eu dar um cat aqui, mostrando para vocês o que tem nele, Supabase URL e Supabase service role key, tá bom? Já criei esse env porque a gente vai utilizar em todas as funções aqui. Beleza? Voltamos, vamos criar um diretório. mkdir hi. Nossa função vai se chamar hi. E aqui, deixa eu dar um clear para ficar melhor. Aqui nessa função a gente vai fazer o que? Eu já tenho aqui o scriptzinho separado que eu tinha criado, mas é uma função muito simples. Quando eu inserir um nome, ele vai retornar na outra coluna hello mais o nome. Então vamos ver como funciona isso em Edge Functions. Primeiramente que Edge Functions é em TypeScript, tá bom? Diferente lá do Firebase que é em Node. Mas primeiro a gente tem que criar uma interface, que nesse caso vai ser o ID e o nome, que é isso que eu vou receber quando eu chamar ele. Então quando eu chamar essa função, o que ela espera? Ela espera um ID e espera um nome, tá? E o payload, então vai ser do que ela aceita insert, update, delete, vai ser uma string e um record data, então que vai ser direto para o banco chamando essa função. Então é sempre um record data, tá bom? Beleza? Aqui padrão quando for chamado o banco, tá bom? E aqui a gente carrega do nosso env que a gente criou, que é o Supabase URL e o service role. Ok? Então a gente recebe a requisição e depois a gente vai dar um insert. Então insert mensagem, dá update na mensagem, tá bom? No ID especificado. Então bem simples o script, tá? Não precisa anotar não, que eu vou deixar no GitHub depois o código todo. Mas vamos lá, como é que cria? Vamos selecionar tudo aqui. Vamos dar um vi index.ts. Dá um ESC, insert, cola com o botão esquerdo, direito, quer dizer. Dá um dois pontos, wq, exclamação. Beleza, nossa função já está aqui. E como é que eu chamo?
Bom, vamos lá para o nosso Supabase para entender. Eu tenho essa tabela add. Essa tabela tem um ID, que vai vir automático, create at, que vai vir automático, mensagem e nome, tá? E eu quero que quando insiro um nome aqui, a mensagem, quem vai inserir é a função, tá bom? Então vamos em database, webhooks, deixa eu excluir aqui, para a gente fazer do zero. Deleta o endereço. Então a gente cria um novo webhook. A gente pode colocar qualquer nome. Vou colocar saudação. Procura a nossa tabela. Então public add. E vai ser um evento do que? De insert. Quando eu inserir, eu quero que ele dispara a função. E aqui, diferente do Cloud, não tem lá aquele nozinho de função add function. A gente faz por HTTP request. Tá bom? Qual que é a URL que a gente vai colocar? É essa daqui. Então, deixa eu colocar aqui. Que é o seu domínio, que você atribui ao Supabase, barra functions, barra v1, barra o nome da função. E só. Aqui não passa parâmetro nenhum, não passa header nenhum, porque por padrão, quando ele inserir, o Supabase vai mandar a linha inteira. Por isso que é record lá. Então vai mandar a linha inteira do que foi inserido. Beleza? Vamos criar aqui o webhook. Coisa importante também. Como que eu acompanho o log? Então dá um docker ps aqui, vamos dar um docker logsf no Supabase add functions, tá bom? Então ele vai estar aqui, vamos dar um enter para acompanhar quando a gente chamar. Beleza? Então vamos inserir uma linha. Insere, coloca o nome aqui Joãozinho e salva. Beleza, aqui no log, pronto, ó. Ele pegou a ID 11, nome Joãozinho, hello Joãozinho. Se a gente vier aqui, hello Joãozinho. Inserir de novo, Mariazinha. Então, pegou Mariazinha. Esperar, dar um refresh. Hello Mariazinha. Beleza? Bacana. Bom, aí você pode falar, mas isso daí eu posso fazer por trig, não precisa de uma função para isso. Correto, pessoal. Isso daqui só foi de exemplo básico. Vamos para algo mais avançado aqui, que é o que? O endereço. A ideia é a gente colocar um CEP e ele preencher com a rua, o bairro, a cidade e o estado. Como é que a gente vai fazer isso? Tá, funçãozinha aqui. A gente vai buscar num serviço de terceiro. Então a gente vai lá no ViaCep buscar todas essas informações. Então tem aqui, ó, a interface padrãozinha, vai receber a ID e vai receber o CEP, tá? Aí ele vai buscar lá esse é o endereço do ViaCep, vai pegar a requisição e vai tratar os dados, tá bom? Então beleza, vamos criar isso. Então como é que a gente faz? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Deixa eu ver o diretório que eu tô. Beleza, vamos dar um mkdir. Aqui ficou um index para fora. Vamos dar um rm aqui. O 2. Tem que ficar dentro da pasta, tá? mkdir endereço, que é a nossa nova função. Dá um cd endereço e vamos dar um vi. Vi index, sempre index, tá, pessoal? .ts. Vamos pegar, copiar nosso código e colar. Dá um 2 pontos, w de write, q de kit e exclamação. Beleza? Agora vamos ver como é que funciona. Primeiramente, vamos criar um novo webhook. Então vamos para webhook endereço, que vai pegar da nossa tabela, cadê public endereço, depois de inserir.
E como é que é a função? Deixa eu copiar aqui. Só vai mudar o final, que vai ser endereço, tá bom? Aumenta também o timeout, né? Como é serviço terceiro, pode ser que demore a resposta. E cria o webhook. Beleza, vamos na nossa tabela de endereço e vamos colocar um CEP. Vou colocar um CEP qualquer aqui. Dá um save. Vamos esperar, dá um refresh. Pronto, ó. Já preencheu. Tá, já de bom tempo, cidade Taboão da Serra, estado SP. Muito legal, né, galera? Muito bacana. Então aí já dá ideias aí de vocês utilizarem as funções aí, tá bom? Agora nós vamos fazer diferente. A nossa terceira função, ela vai servir para a gente como um webhook para interagir com o nosso banco de dados, tá bom? Então qual que é a ideia da terceira função? A ideia é, eu recebo um JSON. Cadê nosso JSON? Aqui, que vai ser o que? O nome e o salário, tá? E o que ele vai fazer? Se o salário for maior que 15 mil, ele vai colocar na tabela super salários. Se não, ele vai colocar na tabela salários, tá? Então isso é só uma ideia aí para como chamar funções via webhook, tá? Então vamos lá para o Flutterflow. Flutterflow vai atualizar aqui, então vamos entrar no outro. Saiu o update agora do 5.0, ainda não atualizou aqui. Por enquanto não vamos atualizar aqui não. Beleza, vamos para a página aqui que eu criei. Eu criei uma página chamada Add, que vai ter o nome, o salário e o enviar, tá? Como é que a gente vai chamar isso? Eu fiz aqui um post que vai chamar a função salários. O body vai ser nome, salário. Simples, simples, pessoal, só pra gente ver. Então vamos rodar isso pra ver como é que tá. Eu vou encurtar no vídeo, tá, o carregamento. Pronto, galera, carregou. Então tem o nome aqui, vamos, Mariazinha, ganha 20 mil. E a gente aperta enviar. Bom, não deu certo porque a gente esqueceu de criar a função, né? Então vamos lá, mkd salários. Expliquei toda a função, mas não criei ela. Então vamos lá, salários, não vi index.ts, um ESC, copia a função e joga. Beleza, agora vamos chamar de novo. Mariazinha, salário 20 mil. Dados inseridos na tabela super salário. Então, se a gente ver aqui na tabela super salários, Mariazinha 20 mil. Salário está vazio. Então, se a gente colocar aqui Joãozinho 5 mil. Dados inseridos na tabela salário. Então, na salário vai estar o Joãozinho, na super salários a Mariazinha. Então, pessoal, esses foram alguns exemplos, tá? Recapitulando, como é que a gente faz? Deixa eu voltar para o root. Dá um cd supabase barra docker barra volumes e aqui vai ter a pasta de funções. Entra na pasta de funções, cria
primeiro o seu ponto .env. Por que criar o ponto .env? Para não precisar em toda função você colocar o host e colocar o service role, tá? Então já cria o ponto .env aí, e sempre que for criar uma função, cria um diretório para ela e cria um arquivo index.ts. E para acompanhar os logs, vamos lá, docker ps, dá um docker logs f é para acompanhar o log, tá? E vai ser o supabase add functions. E aí que ele mostra toda a resposta dele, tá? Beleza, pessoal? Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deu trabalho para encontrar essa informação, porque não tem lugar nenhum. Tive que mexer muito aqui nos arquivos, fazer muito teste. Então deixa o like, compartilha aí e entra no grupo do WhatsApp. Beleza? Valeu, pessoal. Fui!